No final do século XIX, nos despedimos da monarquia quando o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República do Brasil em 1889. No ano seguinte, para garantir a constitucionalidade do novo regime, é convocada a Assembleia Constituinte. A nova carta estabeleceu o presidencialismo como sistema de governo e os poderes executivo, legislativo e judiciário ficaram independentes. Em Minas, impasses e desafios foram tratados no Congresso Constituinte Estadual, inclusive a mudança da capital. Ao final de intensos debates, a Constituição Estadual manteve o sistema bicameral, conservando o Senado. Em 1897, se efetivaria a mudança da capital para Belo Horizonte. Com o federalismo como forma de organização do país, São Paulo e Minas Gerais assumiram o poder no cenário federal, revezando-se na presidência da República. Essa política, que ficou conhecida como café com leite, entraria em colapso com a quebra do acordo entre Minas Gerais e São Paulo na sucessão presidencial de Washington Luiz. Em oposição ao candidato paulista eleito, Júlio Prestes, Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba se unem e deflagram o movimento armado em 1930. A participação de Minas Gerais no levante armado limitou-se, a princípio, a Belo Horizonte, onde o exército permaneceu fiel ao governo federal. Pacificada a capital, os revolucionários passaram a combater em outros pontos do estado, tendo Barbacena como sede das operações revolucionárias. Esse movimento levaria Getúlio Vargas ao poder. Ele começa seu governo fechando o Congresso Nacional, os legislativos estaduais, municipais e também substituindo os presidentes dos estados por interventores federais. A única exceção é o presidente de Minas, Olegário Maciel, que permaneceu no cargo até sua morte em 1933. Quando, então, foi nomeado o interventor Benedito Valadares, que permaneceu à frente do governo até 1945. Em 1933, Getúlio Vargas realiza eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, com novas regras: a criação de uma justiça eleitoral, o direito ao voto para as mulheres e o voto secreto, que já existia em Minas Gerais desde 1927. A Constituição, promulgada em 14 de julho de 1934, manteve a organização do Estado como República Federativa e inovou em muitas questões. Nacionalizou os recursos minerais e hídricos, assegurou os direitos trabalhistas como o salário mínimo, regulamentou o trabalho das mulheres e dos menores, descanso semanal, férias remuneradas, estabeleceu o ensino primário gratuito e de frequência obrigatória e também, pela primeira vez, tratou do tema da segurança nacional. No mesmo ano, a Assembleia Nacional Constituinte elege, pelo voto indireto, Getúlio Vargas para presidente por 4 anos, prevendo, a partir de 1938, eleições diretas para a presidência. A Constituição Mineira de 1935 extinguiu o Senado e transformou a Câmara dos Deputados em Assembleia Legislativa. O Tribunal de Contas foi criado para fiscalizar a administração financeira. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi instituída. Em 1937, Getúlio fecha o Congresso. O golpe do Estado Novo derruba a Constituição brasileira e decide que o presidente poderá governar por meio de decretos-leis. A Constituição de Getúlio Vargas estabelece o estado de emergência no país, extingue os partidos políticos, dissolve o parlamento, as assembleias estaduais e as câmaras municipais, além de suspender as liberdades civis. Com o fortalecimento dos princípios liberais, a sociedade brasileira se mobiliza contra a ditadura. Um dos marcos desse movimento foi o Manifesto dos Mineiros, em 1943, assinado por nomes como Arthur Bernardes, Milton Campos, Pedro Aleixo, Odilon Braga, Afonso Arinos e Virgílio de Melo Franco. Em 1945, a mobilização social consegue acabar com o Estado Novo, depondo Getúlio.
Em 1946, é empossado o presidente eleito, General Dutra, e instalada uma nova Assembleia Constituinte, iniciando-se uma nova experiência democrática no país. A Constituição de 1946 definiu a forma federativa da República Brasileira e a organização dos poderes em Executivo, Legislativo e Judiciário. O Legislativo, exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Foram asseguradas as liberdades democráticas e importantes direitos civis e políticos, como os direitos e garantias individuais, e mantidas as conquistas sociais do período anterior. O direito e a obrigação de votar foram conferidos aos brasileiros alfabetizados maiores de 18 anos de ambos os sexos. Em Minas, mantendo os princípios da Constituição Federal, a Constituição Estadual de 1947 trouxe inovações. Em relação às políticas sociais, a Carta Mineira foi ambiciosa. Obrigou o Estado a aplicar 20% da arrecadação no ensino e a instalar escolas profissionais, além de prever destinação orçamentária específica para assistência à maternidade, à infância e à adolescência. Por outro lado, houve uma redução das competências legislativas da Assembleia, que passou a depender da iniciativa do governador, especialmente em matérias de maior relevância, como a definição do orçamento do Estado. A atuação da Assembleia entre 1946 e 1964 é um retrato dos impasses da política brasileira na época. Há um vigoroso debate político-ideológico e o confronto entre dois partidos, UDN e PSD, que se alternam no poder. Estas eram instabilidades e incertezas próprias de uma sociedade que, tradicionalmente sob o domínio autoritário, reiniciava sua trajetória democrática.